Alô, meus amigos e minhas amigas, eu sou Gustavo Viana e este é o canal Quebrando a Banca. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma das maiores objeções, um dos maiores obstáculos para as pessoas que querem fazer investimentos e muita gente acaba não investindo em ações por causa deste motivo. E o motivo é que essas pessoas entendem que elas têm um salário baixo e por terem um salário baixo, elas não deveriam investir em ações, porque investe em ações quem já tem um salário mais alto. E aí nós vamos estabelecer aqui algumas ideias para a gente entender por que este pensamento ele existe, ele de fato existe, é um pensamento que tem sim um raciocínio por trás, que tem um fundamento por trás, faz sentido pensar assim, mas você não deveria deixar que isso impeça você de fazer os seus investimentos. Esse pensamento, ele, embora faça sentido, ele não deveria ser um impedidor para você caminhar e começar a fazer os seus investimentos. Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é o seguinte: o que é um salário baixo e o que é um salário alto? R$1.000 é pouco? 10 mil é muito? Bom, se 10 mil é muito para você, será que quem ganha 100 mil por mês acha que 10 mil reais também é muito? Será que quem ganha 50 mil reais acha que 10 mil, um salário de 10 mil é muito? Eu creio que não. Eu creio que uma pessoa, e muita gente tem um salário de 100 mil reais aí no Brasil, muita gente que está nessa categoria, quando olha para um salário de 10 mil reais, não enxerga isso como sendo um salário, como sendo um salário alto, não é isso? Essas pessoas, elas provavelmente enxergam essa quantia de 10 mil reais por mês como sendo uma quantia talvez ok, mas não alta. Agora, se você ganha menos de 10 mil, pode ser sim que você ache 10 mil reais um salário interessante, um salário alto. E aí você pode pensar, quando eu tiver o salário de 10 mil, eu vou começar a investir. O que eu estou tentando dizer é que pouco ou muito, salário baixo, salário alto, são parâmetros que a gente utiliza e isso depende da perspectiva, isso depende do observador. É feito na física, por exemplo, a questão de um objeto estar em movimento ou não. Se você lembra lá das suas aulas de física, você vai lembrar que um problema clássico que vivia caindo nos vestibulares, a UFMG adorava, na época que existia vestibular, a UFMG adorava colocar lá a questão de um observador na Lua. Para quem está na Lua, a Terra está sempre em movimento. Então qualquer pessoa na Terra está em movimento. Para você que está aí, se tem uma pessoa do seu lado agora, essa pessoa que está do seu lado, se ela está parada e você está parado, vocês estão em repouso, um em relação ao outro. Porém, alguém que estiver te observando lá da Lua, vocês estão em movimento. O que eu estou tentando dizer? Depende do referencial. Movimento ou repouso é uma questão de referencial, depende de quem está olhando. Assim também é a questão do salário. Ganhar pouco, ganhar muito, depende do seu referencial. O que é muito, o que é pouco para você? Porque muito ou pouco para você pode não ser muito ou pouco para outras pessoas. Assim como a questão de ser rico ou ser pobre é uma questão de referencial. Imagina, se você acha que quem tem R$1 milhão é rico, tudo bem. E quem tem R$1 bilhão? Será que ele olha para quem tem 1 milhão e também acha que essa pessoa é rica? Provavelmente não, porque a realidade dele é muito diferente. Ou seja, o referencial dele é muito diferente. Então, pouco, muito, salário baixo, salário alto, rico, pobre, são todos adjetivos que a gente utiliza, mas que precisam ser enxergados por um referencial. Você precisa enxergar isso tudo através do referencial correto. Agora, geralmente, quem diz que ganha pouco, na verdade está tentando dizer que o seu salário dentro das suas despesas é pouco. Ou seja, às vezes você ganha R$1.000 e gasta R$900 por mês, sobra R$100. Às vezes você ganha R$10 mil e gasta R$9.900 por mês e sobra os mesmos 100. Então é muito comum a pessoa aumentar de salário e ainda assim não conseguir fazer sobrar uma grana legal todo mês. Você acha, todo mundo acha, né? Quando você começa a sua carreira profissional, começa os seus primeiros salários, e geralmente a gente começa de baixo mesmo, e você vai crescendo aos poucos, você acha que quando eu ganhar muito vai sobrar muito dinheiro. Isso não é necessariamente verdade, porque muita gente, à medida que vai ganhando mais e mais dinheiro, aumenta o custo de vida e no final das contas não sobra muito dinheiro. Isso é verdade para muita gente. Muita gente. Existem muitas pessoas que vão crescendo o salário e vão crescendo também o custo de vida. E aí no final das contas sobra o mesmo tanto. Sobra o mesmo tanto, ou talvez, loucura, mas talvez sobre até menos. Então,
talvez o que esteja acontecendo com muita gente que pensa, eu ganho pouco e não posso investir, o meu salário é baixo, eu não posso investir em ações. Muita gente está tentando dizer o seguinte: as minhas despesas são altas se comparadas ao meu salário. E aí eu te digo, será que não existe aí um gap, uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de consciência financeira para você, de repente, reduzir os seus gastos e aí poder sobrar mais dinheiro? Será que não existe? Para muita gente isso é verdade, muita gente consegue, sem mudar o salário, consegue fazer sobrar mais dinheiro através de uma consciência financeira. E a gente já gravou, eu já divulguei vários vídeos aqui falando sobre consciência financeira, sobre vazamentos no seu orçamento, sobre gastos, sobre alguns gastos que a gente tem que são desnecessários, feita anuidade do cartão de crédito, taxa para manutenção de conta corrente no banco, juros para contas que você não paga e aí vencem e cobra juros, gastos desnecessários como compras supérfluas, coisas que você não precisa, ou você às vezes poderia comprar aquele mesmo item e pagar mais barato e você acaba comprando mais caro, enfim. Isso tudo pode acontecer com qualquer um de nós. Não é porque eu que estou gravando esse vídeo que eu estou imune a esse tipo de coisa, muito pelo contrário. Essas coisas estão diante de mim e eu às vezes caio nelas também, como qualquer outra pessoa. Qualquer pessoa que tem sangue circulando na veia pode ser que caia nessas armadilhas também. E são armadilhas de fato. Mas o que você precisa ter em mente, né, depois dessa introdução, o principal, pessoal, que você precisa ter em mente é que investir é um trabalho de longo prazo. Não adianta você querer dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil e também não existe dinheiro rápido de forma criteriosa. Você pode ganhar na loteria, aí foi um dinheiro fácil e rápido. Mas é fácil ganhar na loteria? Não, foi fácil porque você deu sorte, né? A única coisa que eu acredito em sorte é para quem ganha para quem é sorteado lá, o bilhete é sorteado na loteria. Isso aí é sorte. Não teve trabalho, não teve critério, não teve muita coisa. Você foi lá, listou um monte de números e foi sorteado. Bom, isso aí tudo bem. Mas fora isso, pessoal, não existe dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil, também não existe dinheiro rápido. Hoje em dia tem muita gente que cai em armadilhas aí na internet porque acredita que existe dinheiro rápido. Não existe. Não existe dinheiro rápido, não existe isso de você ficar milionário do dia para a noite. Isso não existe, isso é um trabalho de formiguinha. Isso são etapas que você vai cumprindo dia após dia, mês após mês, ano após ano. E aí sim, lá na frente, você vai conseguir chegar à sua vitória, seja ela qual for, seja ter 100 mil, 1 milhão, sei lá o que é o seu objetivo. Mas dependendo do seu objetivo vai levar tempo. Você precisa entender isso. Eu não vou gravar um vídeo aqui dizendo que de segunda a sexta-feira, se você seguir um método aqui de 5 passos que eu desenvolvi, você vai ficar milionário. Não é assim. Não é assim. Todo mundo gostaria, eu também gostaria que fosse assim, mas a verdade é que não é. Agora, muita gente tem dificuldade de enxergar o longo prazo como algo que vai acontecer, né? Quando a gente fala 15 anos, muita gente desanima e fala, não, 15 anos, vai levar 15 anos para eu... 15 anos vão passar, companheiro. 15 anos, daqui a 15 anos vai ter passado 15 anos. E aí o que vai acontecer? Você vai olhar para trás e vai falar, puxa vida, eu devia ter começado 15 anos atrás. E aí naquele momento você vai continuar enxergando que mais 15 anos são muita coisa, você não começa de novo. Muita gente fica atolado neste pensamento. Você começa pensando que o seu salário é baixo e você não pode investir. Aí você não olha para suas despesas. Outro erro. Você não olha para suas despesas. Às vezes o seu salário não é baixo, a sua despesa que é alta, mas você não olha para elas. E aí vem pessoas como eu e te dizem que você vai levar tempo para construir patrimônio de forma relevante. Não é juntar 100 reais, é juntar valores relevantes. Isso leva tempo. E aí você desanima. Pronto, você desanima porque o seu salário é baixo, você desanima porque vai levar tempo. Agora eu te pergunto, as pessoas que se aposentam, elas contribuem com o INSS durante 35 anos, 30, 35 anos, ou existem variações, mas em média vai ser por aí. Isso é longo prazo ou é curto prazo? Agora eu te pergunto, você quer se aposentar um dia? Provavelmente sim. Aposentar não quer dizer parar de trabalhar. Às vezes você quer se aposentar, mas quer continuar trabalhando, isso é um direito seu e cada um que siga segundo o seu próprio entendimento. Mas é fato que praticamente todo mundo quer em algum momento ter uma aposentadoria, ter uma grana ali caindo todo mês na conta, né, para poder ter uma garantia de qualidade de vida. E aí você, para construir a aposentadoria segundo o governo, né, seguindo os parâmetros do INSS, da Previdência Social, você vai levar cerca de 30 anos. Isso é pouco ou é muito tempo? É
muito tempo. Agora você consegue contribuir no INSS por 30, 35 anos, mas quando fala de investimentos, se eu te falar que você precisa investir durante 10, 15 anos, é muito tempo. Não tem lógica, não tem lógica. Por isso que eu disse que é uma questão de referencial. Longo prazo também é uma questão de referencial. Você contribui no INSS 35 anos, mas não investe em ações por 15 anos, porque acha que 15 anos é muito, mas 35 não é. Viu como é incoerente? Então, o pano de fundo desse vídeo nosso é exatamente esse: referencial e longo prazo. Você precisa ter essas duas coisas em mente quando você quiser investir o seu dinheiro, e eu acho que todo mundo deveria investir. E você pode começar investindo com pouco. Todo mundo tem custos que podem ser cortados. Eu acabei de dizer aqui que geralmente quando você diz que o seu salário é baixo, na verdade, não é 100% dos casos, mas eu diria que é mais de 90% dos casos. Quando a pessoa diz que o salário é baixo, na verdade, as despesas é que são altas, os custos é que são altos. E aí você tem custos que poderia cortar, mas aí você não quer cortar. Você reclama do salário alto, do salário baixo, mas tem que estar cheio de vazamento no seu orçamento e você não quer cortar. Vazamento no orçamento, pessoal, não é o cafezinho que você gosta de tomar com os seus amigos, ou a cervejinha do final de semana que você toma. Isso não é vazamento, isso é qualidade de vida. Isso aí, seja qual for, eu dei o exemplo aqui de café, de cerveja, pode ser um sorvete, pode ser um parque de diversões, pode ser um cinema com os amigos, com a esposa, com o marido, seja o que for. Isso não é vazamento, isso é qualidade de vida. E eu não acho que você tem que cortar essas qualidades de vida, porque senão a coisa começa a ficar sem sentido. Você vai deixar tudo de lado hoje para viver uma vida melhor amanhã? Não. Você tem que fazer sacrifícios hoje para poder viver uma vida legal amanhã. Isso é fato. Sacrifícios não quer dizer que você tem que cortar tudo. Portanto, quando eu digo vazamentos, e eu já gravei vídeos aqui onde eu falei, usei inclusive esse termo de vazamentos, eu estou me referindo a despesas que você pode cortar praticamente sem dor. Anuidade de cartão de crédito, eu acabei nesse vídeo mesmo, eu já dei esse exemplo. Anuidade, taxa de manutenção de conta corrente. Você está pagando taxa de manutenção com tanto banco digital oferecendo conta sem taxa, você está pagando taxa no seu banco? Porque o banco está te vendendo a ideia de que existe ali um pacote de benefícios e que se você não tiver a conta com eles, você perde esse pacote de benefícios. Que pacote é esse? Você sabe que os benefícios são esses? Se for para falar de bate-pronto, você sabe quais são? Ou você vai ter que mandar uma mensagem para o gerente para ele te lembrar quais são os benefícios? Se você não sabe de bate-pronto, se não está aqui na sua cabeça pronto para responder quais são os benefícios, então não são benefícios. Não são, isso é sonho que o gerente do banco te vendeu e você comprou. Cancela essa conta, migra ela para um banco digital, vai ser feliz sem pagar taxa de manutenção de conta. Eu não estou falando que você não pode ter uma conta. Você vai continuar tendo conta. É praticamente impossível você não ter uma conta bancária hoje em dia. Mas só que você vai fazer isso sem custo nenhum. O mesmo vale para anuidade de cartão de crédito. Você está pagando anuidade porque te venderam a ideia de que você está ganhando milhas. Bacana. E o que você faz com essas milhas? Você troca por garrafinha de água? Você troca por aqueles brindes que, se você fosse comprar, ia sair muito mais barato do que a anuidade. Mas você cai na armadilha de achar que a anuidade é justificada pelo pacote de milhas ou também por um pacote de benefícios. Agora, existem benefícios reais. O que eu estou dizendo é que às vezes você está pagando anuidade para ter benefícios que você nem sabe quais são. E aí isso aí é um vazamento, você deveria cortar. Se você não sabe nem para que servem os benefícios, então eles não são benefícios. Eles não são benefícios. Portanto, você deveria cortar essas despesas. Isso são vazamentos. Você está pagando juros porque suas contas vencem e você não paga? Eu mesmo, já inclusive, acho que todos os vídeos que eu falei sobre esse tema, eu comentei. Se eu não tiver débito automático, todas as minhas contas vencem e eu esqueço de pagar. Eu não lembro de pagar nenhuma conta no dia. Por isso que eu ponho tudo no débito automático, coloco mensagem no telefone, e aí o telefone desperta falando, olha, Gustavo, vai vencer tal conta hoje, tem que pagar, aí eu lembro. Porque se depender da minha memória, eu esqueço de tudo, a minha memória é péssima, péssima. Inclusive, alguns amigos sempre brincavam que a minha memória era péssima, péssima, e eu até, a gente brincava falando daquele filme onde o Adam Sandler, ele é casado com uma mulher que acho que a cada 24 horas a memória dela é apagada, alguma coisa assim, e eles ficavam tirando sarro comigo por causa disso. E é verdade, eu prefiro ocupar a minha memória com coisas mais importantes, gastar a memória pensando em conta que vai vencer? Não, o telefone me lembra, débito automático faz isso de forma natural sem eu ter que fazer nada. Então, se você paga juros porque não lembra de pagar, vai lá, cadastra, meu amigo, minha amiga, cadastra débito automático e ponto final, vai ser feliz sem custos. Isso são vazamentos. Agora, também é um vazamento
A academia que você paga e não vai. Você tem na sua cabeça que precisa fazer exercício físico, e precisa mesmo. Eu defendo que todo mundo faça exercício físico. Eu não acho que economia é você cortar a academia, ou pilates, ou crossfit, seja lá qual for sua rotina de treino. Mas se você paga e não vai, aí não é investimento, é custo, e você deveria cortar. É um gasto desnecessário, você não está indo. Ou então vai na academia, não, eu vou na academia, agora eu vou ter que comprar uma blusa nova, uma calça nova, um tênis novo, tudo novo, compra aquilo, tudo lindo, marca top, só produto show, e nunca vai na academia. Serviu para quê aquilo ali? Você gastou dinheiro à toa. Vamos ser sinceros, é fácil demais cair nessa. É fácil demais. Você é frequente na academia? Bacana, parabéns. Você está pagando plano mensal, sendo que o trimestral, o semestral ou o anual oferecem descontos? Você está deixando esse dinheiro na mesa por quê? Você já é frequente na academia? Vai lá e negocia com a academia, paga de forma anual, ganha desconto, ganha bônus, reduz o custo, não deixa dinheiro na mesa. Olha só, você vai deixar de ir na academia? Não, eu não estou dizendo que você tem que deixar. Eu estou dizendo exatamente o contrário. Continue indo, mas faça isso de uma forma otimizada. Você gosta de tomar suplementos? Bacana. Compra pela internet, tem dezenas de promoções. Tem aplicativos feitos a AME Digital, por exemplo, que dá cashback. Esse é um dos muitos exemplos. Hoje cashback é a palavra da vez, né? Você recebe cashback, compra lá por 100, 120, sei lá qual é o suplemento que você toma. E aí você recebe R$5, R$6. Ah, mas é muito pouco. Mas é um dinheiro que você não fez esforço nenhum para economizar. É só planejar. Então esses são custos que você deveria. Se você tem um salário baixo e você entende que tem um salário baixo e começa a olhar dessa forma, daqui a pouco o seu salário não é tão baixo mais. Porque você começou a enxugar custos e reduzir vazamentos do seu orçamento que você nem enxergava que estavam lá. Quando você começa a olhar para esses vazamentos, você começa a achar um monte, todo mundo. Se eu olhar meu orçamento hoje, eu vou achar um monte de coisa. Todo mundo tem espaço para melhorar. Se você acha que você não tem, lamento dizer, mas você tem sim. Todo mundo tem. Se você olhar hoje, você vai ver um monte de vazamentos lá, se você olhar com critério, é claro. E amanhã, se você olhar de novo, você vai ver outros. Essa é que é a verdade. Você não precisa de grandes somas para poder começar. Não precisa. Como eu disse, é trabalho de formiguinha. Não é claro que assim, você comprar uma ação é uma coisa que às vezes pode mexer com você e te desanimar. É verdade. Mas se é o que você pode, se as armas que você tem são essas, se essa é a sua situação, ou então você vai chorar porque a sua situação não é melhor? A vida hoje está cheia de gente aí, é a teoria do mimimi. Mas eu queria ter R$100. Aí o cara que tem 100 queria ter 1.000, o cara que tem 1.000 queria ter 1 milhão. Ninguém está satisfeito. Começa com o que você tem. É clichê falar isso? É clichê, mas é a verdade. Começa com o que você tem. Você tem R$100 para investir todo mês? Compra R$100 de ações, de fundos imobiliários, mas invista, poxa. Não deixa isso te impedir. Mas 100 é muito pouco. Mas é mais do que 99. É mais do que 80, é mais do que 10, é mais do que nada, com certeza. 100 é pouco? Mas de grão em grão a galinha enche o papo. Você vai ali fazendo o efeito bola de neve, o efeito dos juros compostos, mas é lento, o processo é lento. Agora, quem não começa, não termina. Então se você não começar, você jamais vai chegar lá e vai ser aí o chorão o resto da vida. Não espera o seu salário aumentar não, porque se você não olhar as suas despesas, seu salário vai aumentar, suas despesas vão acompanhar esse aumento, você vai comprar um carro melhor, vai morar numa casa melhor, um computador melhor, um telefone melhor, no final das contas vai sobrar talvez até menos dinheiro que sobrava antes. E aí qual vai ser a sua próxima desculpa? Seu salário já aumentou, o salário era baixo, agora não é mais. Qual é a desculpa agora? Olhe os seus gastos, dê uma olhada no seu orçamento, como é que está o controle de despesa seu. Provavelmente está tendo vazamento e você não está nem vendo. Então, quando você começar, mesmo com pouco, com o tempo, além do investimento render, você toma gosto e aumenta os aportes. Isso é uma verdade. Não tem nada mais agradável para o investidor do que você abrir o seu e-mail e ter lá uma notícia da empresa que você investe, dizendo assim, pagamento de dividendos. Meu olho brilha quando eu vejo isso. Quando eu abro o meu e-mail e eu vejo lá pagamento de dividendos, anúncio, comunicado aos acionistas, geralmente o e-mail vem com esse título. A empresa XYZ comunica que no dia tal haverá o pagamento de tantos reais ou de tantos centavos por ação.
para os acionistas com ações até o dia tal. Ou seja, se você tem ação daquela empresa até aquela data de corte, você vai receber a partir daquela data de corte, que eles chamam de data ex, você não vai receber mais. Isso é maravilhoso, e aí você toma gosto, ainda que seja R$1. R$1. Fala a verdade, não é legal quando você vai, por exemplo, você pega aquela calça que estava dobrada lá no guarda-roupa, enfia a mão no bolso, tira lá uma nota de R$10. Não é gostoso? Um dinheiro que você nem lembrava que existia, de repente está ali. Agora, R$10 não é muita grana. Quando você recebe dividendos, você abre a sua conta, é feito você achar nota de 10 no bolso. É a mesma, você está ali num dia, às vezes um dia de mau humor, um dia você não acordou muito bem, está ali chateado, sabe Deus com o quê, é com o presidente, é com o governador. Hoje em dia você tem motivos de sobra para poder ficar chateado, né? Tá todo mundo aí chateado com alguma coisa, é um mimimi danado. E aí você abre o seu e-mail e está lá, comunicado aos acionistas. A empresa vai te pagar tantos reais de dividendos. Você faz uma conta rápida e vê lá que vai receber R$10, R$15, mas é 10, 15 que você não estava esperando. Isso gera em nós investidores um efeito maravilhoso, uma sensação maravilhosa. Isso dá uma sensação de vitória. E é muito gostoso. É muito gostoso. Você abre o home broker, está lá assim, pagamentos projetados. Você vê lá 50, R$100 que está projetado cair na sua conta no dia tal. E você não estava nem sabendo que isso ia acontecer. Isso é muito bom. Então, quando você começa, mesmo que você comece com pouco, daqui a pouco você se investe em empresas ou fundos imobiliários que pagam dividendos, daqui a pouco você começa a enxergar esse dinheiro voltando, começa a pingar alguns centavos que sejam na sua conta e você vai tomando gosto. E quando você toma gosto, você vai melhorando, vai aumentando os aportes. Às vezes, aí você começa a enxergar os seus gastos de uma forma mais assim, olha, eu posso cortar isso aqui porque eu vou investir mais. Você vai tomando gosto e vai aumentando os seus aportes. Isso acontece com todo mundo. É maravilhoso quando isso acontece, eu te garanto. Se você começar a investir hoje, os primeiros dividendos que você receber vão mudar a sua vida. Eu me lembro dos primeiros que eu recebi. Eu me lembro de todos que eu recebi, eu acho. É maravilhoso quando eu entro lá, tenho um grupo de amigos aí no WhatsApp que eu printo a tela do e-mail, circulo lá comunicado aos acionistas e mando falando, olha que notícia maravilhosa. A gente está precisando de notícia boa, em meio a tantas notícias ruins que a gente tem tido ultimamente, uma notícia de um dinheiro extra é maravilhoso. Que seja R$1, mas dinheiro extra é dinheiro extra e é sempre bem-vindo. Todos os ganhos hoje, todos os grandes hoje começaram pequenos ontem. Eu já falei sobre isso. Em qualquer área, ninguém nasceu grande. Nenhum jogador de futebol nasceu. Cristiano Ronaldo não nasceu Cristiano Ronaldo. Michael Jordan, que é tido como um dos maiores jogadores de basquete, não nasceu o Michael Jordan. Inclusive o documentário da Netflix diz lá, ele mesmo dizendo que em determinado jogo é que ele deixou de ser Mike e passou a ser Michael Jordan. Um dos maiores, um fenômeno, também Cristiano Ronaldo, Messi, tantos outros jogadores, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo fenômeno, nenhum deles nasceu top. Eles nasceram pequenos e foram se construindo ao longo do tempo. O investidor é a mesma coisa. Warren Buffett, tido como o maior investidor da Bolsa de Valores de todos os tempos, ele não nasceu Warren Buffett, o maior investidor, ele nasceu Buffett, o investidor. Aliás, ele começou a investir muito cedo na carreira dele, começou as primeiras ações aí, reza a lenda de que ele começou por volta dos 11 anos de idade e foi desenvolvendo com o tempo. E ele virou um gigante, virou um monstro, um tubarão da Bolsa de Valores, mas ele nasceu um peixinho pequeno. Você também pode nascer um peixe pequeno e se transformar num tubarão. Agora, você precisa começar de alguma forma. É difícil, eu não estou dizendo, esse vídeo não é para dizer que é fácil, esse vídeo é para dizer que é possível. Você começa com o que você tem. Se você tem R$100, comece. Mas se você nunca começar, você nunca vai ter o seu 1 milhão, se é que você quer ser milionário, seus 100 mil reais, seus 10 milhões, sei lá onde você quer chegar. Mas para chegar lá, você tem que dar o primeiro passo. E às vezes você vai dar um passo de cada vez mesmo. Tem gente que consegue dar 2, 3 passos de uma vez só, pular, dar um salto aí de 1 metro. Mas às vezes não é o seu caso. Não preocupa com quem consegue saltar 1 metro. Você consegue andar de 10 em 10 centímetros? Vai com o que você tem. É a forma mais eficaz de aumentar o seu salário. Eu não conheço outra forma. Você quer aumentar o seu salário? Invista o seu dinheiro. Ah, mas eu quero pedir aumento. Ah, mas eu quero fazer uma pós-graduação. São formas eficientes também. Não é? Eu defendo que você aprofunde seus conhecimentos. Se você puder expandir, dominar outros idiomas, isso tudo melhora na profissão e te dá mais margem de você ganhar mais. E de ser uma pessoa com mais competitividade no mercado profissional. Isso é ótimo.
Agora, investir em ações é na veia, você começa a investir, seu salário vai aumentar. Se você investe, claro, investir com critério. Nem vou gastar muito tempo, porque eu já gravei vídeos demais falando sobre investimento com critério. Tudo que quando eu falo investir, eu não estou falando de day trade, porque eu não considero day trade como investimento. Se você é investidor de day trade, você me desculpe, não se sinta ofendido por isso, mas eu realmente não classifico day trade como investimento da forma que a gente aborda aqui, porque aqui a gente aborda investimentos longo prazo, dividendos, empresas de valor, que ainda que você não receba dividendos de uma forma maior, mas assim você investe em fundamentos. Você compra focando no longo prazo, compra empresas e não papéis. Você participa de negócios e não de tickets de negociação na bolsa de valores, não. Então, você consegue aumentar o seu salário fazendo investimentos. Você começa investindo, aqueles investimentos vão tomando forma, os dividendos vão aumentando. Daqui a pouco você tem o seu salário mais os dividendos. Isso vai acontecer. Ah, mas os meus dividendos eu recebo R$500 por ano. Ano passado você recebia quanto? 0? Esse ano você já recebe 500. Talvez ano que vem você receba 1.000. Talvez no outro ano você receba 2.000. E assim você vai. Você vai aumentando o seu salário com os dividendos que você recebe de ações ou de fundos imobiliários. Sempre, claro, investindo com critério. Se você enxerga e entende que o seu salário é baixo, ter uma grana investida vai te ajudar a aumentar sua autoestima, sua autoconfiança. Porque quando a gente tem a visão de que o nosso salário é baixo, a nossa autoestima ela fica em xeque. A gente fica se achando um pouco incompetente, um pouco incapaz. Você talvez não diga isso em voz alta, mas lá no fundo da sua mente tá aquela chavinha, aquele martelo pensando você não é tão competente. Se você fosse, seu salário seria mais alto. Isso não é verdade. Você não é incompetente ou competente demais por ter um salário alto ou baixo. Salário não determina competência nem capacidade. Mas você pode sim ter certeza de que uma vez que você começa a receber dividendos, como eu disse no tópico anterior, o seu salário começa a aumentar. O que vai acontecer? A sua autoestima começa a ficar melhor. Você começa a se enxergar como um vencedor. Você duvida que isso acontece? Então põe na prática. Põe em prática e me conta. Começa a fazer isso, volta aqui nesse vídeo e me diz: Gustavo, você estava enganado, eu fiz o que você falou e não aconteceu o que você disse que aconteceria. Minha autoconfiança não mudou em nada, eu continuo extremamente com a confiança extremamente abalada. Isso não vai acontecer. Eu aposto com você, isso não vai acontecer. Quando você começar a colher frutos dos seus investimentos, você vai começar a ter mais confiança em você mesmo, porque a gente começa a nos enxergar como vencedores. Você, quando começa a receber dividendos, algo psicológico, alguma coisa no emocional, eu sei lá o que é, isso muda, você começa a se enxergar como um vencedor. E vencedor tem autoconfiança mais elevada, autoestima mais elevada. Duvida? Coloque em prática, volta aqui e me conta se deu certo. Salário baixo, insatisfação. Bom, salário baixo pode implicar, essa aqui é importante, pode implicar uma insatisfação com a carreira, com o cargo ou com a sua profissão. Se você tem um salário baixo, você pode estar insatisfeito com alguma dessas coisas. Você acha, por exemplo, que você escolheu aquela profissão, mas aquela profissão não está te dando um salário legal, e você quer ter uma grana legal, e você começa a ficar insatisfeito com a sua profissão, você começa a pensar em trocar de profissão. O investimento tem o que a ver com isso? Tem tudo a ver. Como eu disse nos 2 tópicos anteriores, o investimento, além da questão financeira propriamente dita, ele tem um poder emocional por trás. Você começa a se enxergar mais vencedor, mais vitorioso. Aquela carga, aquele peso que você tem nas costas por achar que o seu salário é baixo e, portanto, você está na profissão errada, ou a profissão é ruim, ou o cargo ou a carreira é ruim, isso começa a ficar mais leve, porque a grana começa a melhorar. O dinheiro, pessoal, é verdade que ele tem uma pegada emocional muito forte na vida de todo mundo. É claro que tem. É claro que tem. E ter mais dinheiro vai reduzindo um pouco desse estresse. Nem vamos entrar no mérito aqui para dizer que dinheiro é a causa de todos os problemas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes ter uma situação financeira melhor vai te ajudar a levar uma vida mais light, mais leve. Uma carga de responsabilidade mais suave nas suas costas. Você está insatisfeito com o seu trabalho porque ganha pouco? Daqui a pouco você começa a aumentar o seu salário através dos seus investimentos, você começa a enxergar a sua profissão, sua carreira, a empresa de uma forma diferente. Isso é muito saudável.
Isso aí pode acontecer. Eu não vou dizer com você, como eu disse no tópico anterior, que é certeza que isso vai acontecer, mas eu diria que vai acontecer. Eu diria que vai acontecer. Mais uma vez, não duvida? Põe em prática, volta aqui e me diz que eu estava errado. Eu vou adorar conversar com você, quem sabe a gente não grava um vídeo juntos. Quando você tem investimentos, você se sente mais confortável para arriscar em outras áreas. Eu acabei de falar no tópico anterior sobre a carreira profissional, sobre essa questão de dinheiro, como é que ela impacta aí na sua carreira profissional. E aí, quando você tem uma situação financeira mais confortável, você pode correr mais riscos. Você pode arriscar mais a sua carreira. Você pode se aventurar em outra carreira, em outro cargo, em outra empresa, em outra profissão. Pode. Você pode se aventurar. Às vezes você é advogado e quer virar nutricionista. Se você tem um planejamento financeiro para isso e os investimentos em ações te ajudam nesse planejamento, são, na minha opinião, a base desse planejamento. Se você tem isso, você consegue fazer isso de forma mais natural. Quer um exemplo? E eu já falei desse exemplo em outros vídeos, provavelmente em vários vídeos. Eu fiz exatamente isso. Eu montei um planejamento financeiro cuja base é o investimento em ações e fiz uma transição de carreira muito forte, inclusive. Abandonei a minha profissão como engenheiro mecânico e estou aqui, além desses vídeos que eu tenho compartilhado para vocês, eu tenho outros negócios que eu invisto e que eu administro no dia a dia. Isso só foi possível porque eu havia montado e executado um planejamento financeiro cuja base é o investimento em ações. Então, se você discorda de mim, nessa aí não tem como, porque eu sou o próprio exemplo. Se você acha que eu estou errado, lamento em dizer. Mas se eu fiz isso, você também pode fazer. Não é obrigação, não estou dizendo que todo mundo que investe precisa em algum momento mudar de carreira, claro que não. Eu só estou dizendo, você está puto com a sua carreira? Está insatisfeito? Tá bola murcha com a sua carreira? Bacana, monta um planejamento financeiro cuja base seja ações com foco no longo prazo e que pagam dividendos. Em 2, 3 anos talvez você consiga o suficiente para fazer essa transição, talvez até em menos tempo. Isso é possível, foi exatamente o que eu fiz e se eu fiz, qualquer um pode fazer. Pessoal, esse foi o tema do vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou aqui, eu abordei durante os últimos minutos, aquela que na minha opinião é uma das maiores pedras no caminho de quem quer investir. Você quer investir, mas não começa porque entende que seu salário é baixo. Nesse vídeo eu te mostrei que talvez isso seja muito mais uma desculpa do que de fato um motivo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!